Nem todo lançamento vai dar certo. E existe alguns indicadores que mostram, enquanto você está fazendo a sua captação, se o seu lançamento vai dar certo ou não. Ou seja, você consegue saber se o seu lançamento está prestes a dar errado. Mas nem todo mundo consegue ter a visão estratégica de entender essas informações e algumas pessoas nem têm essas informações. Então a ideia aqui desse vídeo é principalmente te mostrar exatamente quais são esses dados e o que fazer. Quais são as otimizações que você pode fazer para minimizar os erros aí dentro do seu lançamento. Ou seja, aqui é realmente a parte estratégica, de visão de estratégia do que acontece por trás de um lançamento e como você pode melhorar ele. E acredite, se você resolver esses 4 itens que eu vou te passar aqui, seu lançamento tem muito mais chance de dar certo. Então, se você gosta de falar sobre lançamentos, perpétuos, marketing digital, estrutura de negócios digitais, já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, porque tem muito conteúdo bom vindo. E aqui o conteúdo é baseado realmente na minha experiência, não é apenas em teorias. Trago algumas reflexões às vezes, mas é principalmente com base no que eu vivo, no que eu aplico, no que dá certo, no que dá errado. Então vamos lá. O primeiro ponto a se identificar é o seguinte: para você ter esses indicadores de se o lançamento vai dar certo ou não, você precisa ter muito bem mapeado os seus dados. Ou seja, vai desde os dados básicos, como custo por lead, CTR, taxa de conversão, mas olhar mais a fundo também. Por exemplo, olhar como as pessoas interagem com a sua página, olhando o mapa de calor ou o Clarity, que faz as gravações do usuário acessando a sua página e interagindo com ela. Também é importante você saber se os seus criativos em vídeo, como que está a retenção deles até o seu CTA, a sua chamada para ação, como que está a conversão desses criativos, baseado no criativo e não só na página de vendas. Esses aqui ainda a gente está pensando ainda na captação, mas enquanto você estiver fazendo o seu lançamento, você vai identificar como que está a taxa de entrada nos grupos, as pesquisas de leads, elas estão sendo respondidas ou não, como que estão os comparecimentos dentro dos CPLs. Tá tendo, gente, você teve muita perda do primeiro para o segundo, então é importante você ter isso tudo mapeado, porque a hora que um indicador passar para mais, o que é muito bom, mas até para menos, se ele tiver errado, tiver alguma coisa falando, opa, tem algo errado, você consegue identificar. Só que se você não tem essas informações e esses dados, provavelmente você não vai identificar que seu lançamento está prestes a estar errado e você provavelmente não vai conseguir resolver o que está acontecendo nele. O primeiro passo, primeiro item, é que muitos experts, muitos infoprodutores, às vezes não têm esses dados mapeados. E é importante mapear. Tem esses dados mapeados para você identificar ali o que vai dar errado, o que pode estar dando errado, para você conseguir otimizar. E aí a gente vem para o segundo ponto. Eu acabei de falar sobre a pesquisa de leads. Impressionantemente, muitas pessoas às vezes ainda negligenciam isso, não fazem tanto, não dão uma atenção para ela. O que eu quero dizer? O mercado foi construído todo baseando em custo por lead e não qualidade do lead. Nos últimos 2 anos, de 2024 a 2025, eu percebi daqui durante os lançamentos que a qualidade do lead ela importava muito mais do que a quantidade. Teve lançamentos que foram muito menores que a gente teve resultados muito maiores. Por exemplo, teve um lançamento no nicho de finanças que a gente fez. O primeiro lançamento a gente investiu 10 mil, voltou 12 mil, porque foi o primeiro lançamento depois do expert ter chegado com prejuízo. No segundo lançamento a gente investiu 4 mil, para também ter uma segurança ali a mais de resultado no próximo. Teve menos leads, mas a nossa taxa de conversão foi tão mais alta que a gente faturou quase 20 mil reais. A gente praticamente multiplicou ali por 4, né? Foi 18 a 20 mil reais, não lembro exatamente agora. Já em outros negócios, durante alguns perpétuos, a gente conseguiu mapear que esses leads estavam vindo qualificados com low ticket. A gente qualificava ele após a pessoa comprar. Então a pessoa comprava o low ticket, a gente fazia uma pesquisa com ela e em seguida a gente vinha identificando quais que eram as próximas oportunidades e a gente conseguia trazer mais lucro para esse projeto, porque a pessoa, o lead já era um cliente, era só a gente vender alguma coisa a mais para ele. Estava mais fácil de vender. Então é importante que durante a captação você identifique se você está tendo lead qualificado ou não. E o lead qualificado vai vir dessa pesquisa de leads para você fazer. Então você tem que identificar o que caracteriza o seu cliente ideal para aquele produto. Se você faz o lançamento do mesmo produto, você deveria ter uma pesquisa com os seus clientes, para saber dados demográficos, sonhos, dores, desejos. Isso tudo vai ajudar na comunicação, na copy, no desenvolvimento até de novos produtos. Mas quando a gente for fazer um lançamento, a gente consegue bater as informações das duas pesquisas, identificar, estamos trazendo leads qualificados ou não. E não só isso, a pesquisa vai te ajudar muito a melhorar, refinar a comunicação do seu lançamento, para você conseguir testar ali novos criativos, testar novas promessas das páginas, testar até mesmo a narrativa que vocês vão usar
para fazer o lançamento, para os CPLs, para aumentar o nível de consciência e fazer um pitch de vendas. Mas isso só vai funcionar se você estiver trazendo o lead certo, o lead qualificado. O terceiro ponto é algo mais voltado pensando em equipe. Às vezes a gente consegue identificar, opa, temos um problema aqui no nosso criativo, precisamos otimizar. Por exemplo, teve um projeto que eu passava as informações do que a gente precisava alterar na página e às vezes era só alterar a promessa e a gente levou de 1 a 2 dias para o web design fazer. No caso, eu só fazia a prestação de serviço de tráfego, então eu não tinha o controle sobre isso, eu não conseguia repassar isso mais fácil, eu não conseguia alterar na mão, eu não conseguia ter uma comunicação tão mais rápida assim. Então eu tinha outras etapas para passar ali até chegar na pessoa para executar. Mas o problema era, se a gente demorar 2 dias, 2 a 3 dias aí, para fazer uma alteração que pode mudar muito o nosso resultado, e a nossa captação às vezes é de 15 dias, 20 dias, é um espaço de tempo muito pequeno. Então, a gente precisa ser rápido nessas otimizações, identificar elas e ser rápido nelas. Então, o problema realmente vem de quando a gente não consegue otimizar rapidamente a página, os criativos, a copy, o próprio tráfego, se a gente não consegue olhar as campanhas com mais frequência ao longo do dia, de 2 a 3 vezes pelo menos. E às vezes isso é simplesmente porque a gente fica um pouco sobrecarregado. O lançamento é muito rápido, é muito dinâmico, precisa de movimentação. Precisa de ter pessoas também que entendam e vejam exatamente o que tem que ser feito ali, né? Precisa das pessoas realmente com estratégia. Porque se você tiver só alguém operacional, você tem que levar essas informações para a pessoa e você depende às vezes dessa pessoa trazer a execução também. Né? Então você acaba tendo um trabalho de gestão de equipe, mais a gestão do seu lançamento, mais a parte estratégica do seu lançamento. A ideia até da nossa coprodutora é literalmente de deixar o expert mais livre para produzir mais conteúdo, melhorar nos conteúdos, melhorar na entrega dos produtos dele, para conseguir trazer mais resultado. E assim a gente consegue, aqui do nosso lado, a gente realmente consegue dar uma atenção melhor ali em cada etapa, porque a gente consegue ter esse tempo para analisar o funil de vendas, para analisar o lançamento, para conseguir fazer as otimizações mais rápido. E se você for um expert, que é uma parceria de coprodução com estratégia e baseado em dados, toque no primeiro link da descrição para preencher a sua aplicação de expert, para avaliarmos e entrarmos em contato com você. Tenho certeza que a gente consegue escalar o seu negócio para o próximo nível. E aí, partindo agora para o quarto item, que é importante você identificar. Um lançamento sem objetivo, ele está pronto para dar errado. Ele já nasce para dar errado. Por quê? Se você não sabe se o seu lançamento foi feito para dar lucro, se foi feito para validar, se foi feito para trazer audiência, trazer base, você não consegue metrificar isso, se o seu lançamento foi bom ou não. Você nem consegue saber se o seu lançamento foi errado ou não. Então, como que você sabe se o seu lançamento deu bom ou deu ruim? Simplesmente por faturamento, mas sem definir esse objetivo antes no briefing de lançamento, entende? Tem vários modelos de lançamento, cada um é focado em uma coisa, em um objetivo, de uma forma diferente. Então aqui o que é importante é você definir qual que é o objetivo do seu próximo lançamento. Procurar dentro dos modelos de lançamento qual se encaixa mais naquele objetivo que você está buscando. E aí sim você começa a trabalhar para executar ele e fazer as otimizações. Mas você precisa ter em mãos qual que é o objetivo do seu lançamento. Então, se você quer realmente que o seu lançamento dê certo, que você escale para o próximo nível, comece a ver esses 4 pontos. Mapeie seus dados, identifique se você está trazendo o lead qualificado ou não. Faça as otimizações rápidas. Em um lançamento tem que ter otimização rápida. Não é igual um perpétuo que você consegue otimizar um pouco mais lento, porque te permite isso, né? Te permite pensar um pouco mais, trabalhar um pouco mais durante o período. Não é também 3 semanas, 2 ou 3 semanas para fazer uma otimização, mas ele permite uma mudança mais constante, com um pouco menos, digamos assim, de velocidade. Dá para ser mais estratégico. E por fim, saiba exatamente qual que é o objetivo aí do seu lançamento, para você avaliar se ele deu certo ou deu errado. Vê esse próximo vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar ainda mais a trazer mais resultados para você e para o seu negócio. E até mais!